Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil, e a nossa aula de hoje é sobre incapacidade civil. Quando a gente fala de incapacidade, a gente está falando no impedimento que a lei constitui, ou um ato judicial, da prática dos atos da vida civil. Ou seja, capacidade, como a gente tinha visto na aula passada, capacidade de fato, tem a ver com a possibilidade do exercício dos direitos e responsabilizações no âmbito da vida civil. Então, em algumas situações e de determinadas formas, entendeu o legislador como sendo relevante restringir essa possibilidade. E a gente vai ver isso exatamente nessa aula. A primeira forma que a gente vai ver é a incapacidade civil absoluta. A incapacidade civil absoluta tem sua previsão no artigo 3º e ele vai dizer ao longo de 3 incisos as suas possibilidades. O primeiro é que são considerados absolutamente incapazes os menores de 16 anos. No inciso 2º, por sua vez, ele diz que os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o discernimento necessário para a prática deste ato. Por sua vez, no inciso 3º, ele vai dizer que os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade. Então você vê que, nesse caso, a legislação ela conseguiu antecipar determinadas hipóteses que o legislador considerou relevante para impedir que haja a prática de atos civis. Quando a gente fala em menor de 16 anos, trata-se de um critério objetivo que o legislador considerou para definir como incapacidade absoluta. Ou seja, ele entendeu que as pessoas menores de 18 anos, objetivamente e indistintamente, não possuem o discernimento suficiente para a prática dos atos da vida civil. No mesmo sentido, ele entendeu que aqueles que são acometidos por enfermidade ou deficiência mental também ficam impossibilitados de praticarem com o discernimento necessário tais atos. E nesse sentido, e aí ele já fala de uma forma mais abrangente, mais aberta, os que mesmo por causa transitória, ou seja, aqueles que têm uma situação pontual que os retire esse discernimento, e ele também entendeu os que por uma causa transitória não puderem exprimir a sua vontade, ou seja, aqueles em que, por um ato pontual ou um fato que aconteceu, ficam impossibilitados de conseguir externar a sua vontade e, por isso, também entendeu o legislador como relevante para torná-los absolutamente incapazes. Qual é a relevância disso? A relevância é que todo e qualquer ato ou negócio jurídico praticado por pessoa absolutamente incapaz vai ser considerado nulo. Ou seja, é um efeito severo que a legislação atribui com diversas consequências para os atos que são praticados por essas pessoas. Por quê? O legislador quis tutelar aí a segurança do sistema e a segurança das próprias pessoas, porque ele entendeu o seguinte: se há algum prejuízo ao discernimento, essas pessoas não têm condições de praticar absolutamente nenhum ato da vida civil. E o efeito que eu vou atribuir, conforme pensou o legislador, para toda vez que isso acontecer, é a decretação da nulidade daquele ato. Bom, então como que um absolutamente incapaz vai praticar algum ato da vida civil? Porque, afinal de contas, eles precisam disso também. Por meio de representação. Então, esse é um conceito que você tem que ter em mente na hora de fazer o exame de ordem. Quando a gente falou de nulidade absoluta, a gente tem que lembrar que é representação. Como é que a gente vai lembrar isso? Porque daqui a pouco a gente vai falar dos relativamente incapazes. A noção é de substituição. Representar é substituir alguém que não pode, por alguma razão, praticar determinado ato. Então, tem que ter esse conceito muito bem definido. Além disso, a incapacidade ela também pode ser relativa nos termos da previsão do artigo 4º, que vai impor, por meio de 4 incisos, as suas hipóteses. O primeiro são os maiores de 16 anos e os menores de 18. Então, também por um critério objetivo e abrangente indistintamente, todo aquele que se encontrar nessa faixa etária não vai poder praticar certos atos da vida civil. O inciso 2º vai dizer:
os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que, por deficiência mental, têm o discernimento reduzido. Ébrio eventual é aquele que tem por hábito o consumo de bebida alcoólica. Então, nesse caso, o legislador entendeu que há um prejuízo ao seu discernimento. E no mesmo contexto encaixam-se os viciados em tóxicos e aqueles que, por terem uma deficiência mental, possuem uma redução parcial do seu discernimento. Então veja, nesse caso, se a redução do discernimento for apenas parcial, essa pessoa vai ser relativamente e não absolutamente incapaz. Além disso, continua no inciso 3, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. E pelo inciso 4, os pródigos. Pródigos são aqueles que gastam compulsivamente, sem qualquer controle. Então, nesse caso, entendeu o legislador que toda vez que as pessoas incidirem nessas hipóteses, em qualquer uma hipótese prevista nesses 4 incisos, elas, por terem um discernimento parcialmente reduzido, ficarão impossibilitadas de praticar certos atos da vida civil. E a vedação, nesse caso, é parcial. Então, havendo prática desse ato, a consequência não vai ser a nulidade, mas vai ser a anulabilidade, que é um efeito jurídico menos severo e passível de convalidação. O que é nulo não pode ser convalidado, ou seja, não admite que se corrija posteriormente e também pode ser conhecido de ofício, ou seja, a qualquer tempo o juiz ou as partes ou qualquer interessado pode se manifestar mostrando que há um ato de nulidade. A anulabilidade, por sua vez, ela pode ser convalidada, ela não pode ser conhecida de ofício. É importante também ter esses conceitos para saber bem as diferenças. Então veja que a consequência jurídica ela é menos severa para os casos de anulabilidade, justamente porque o prejuízo ao discernimento ele é parcial. Quando alguém vai agir em nome de um relativamente incapaz, a gente diz que os relativamente incapazes estão sendo assistidos. Então veja, representados no caso dos absolutamente incapazes e assistidos no caso dos relativamente incapazes. Tem que ter essa noção porque, veja, assistência, a gente tem a ideia de auxílio, representação, substituição. Então fica aí uma dica para todo mundo conseguir decorar e chegar no exame de ordem sabendo exatamente a diferença de uma coisa ou de outra. Além disso, a incapacidade ela pode vir por meio de uma decisão judicial. Então, quando a gente entra com uma ação de interdição ou que no processo haja um ato incidental que culmine na declaração pelo juiz, naquele caso concreto, de incapacidade para a prática dos atos da vida civil. Isso pode acontecer. A incapacidade para a prática dos atos da vida civil pode ser iniciadas tanto por meio de uma decisão judicial, então vamos supor que numa ação que vise o reconhecimento, que busque o reconhecimento da incapacidade de tal pessoa, ela culmine numa decisão judicial nesse sentido. Veja, a decisão vai ter este efeito. Ou uma mera presunção legal. Então, se você tem menos de 16 anos, a lei presumiu que você é absolutamente incapaz e, salvo o caso de emancipação, você não vai poder praticar nenhum ato sem representação. Se você tem entre 16 e 18, determinados atos você não vai poder praticar, salvo assistência de um curador ou tutor. É importante dizer, por fim, que tanto a revogação da decisão judicial quanto a extinção daquela causa que deu ensejo à declaração da incapacidade para a prática dos atos civis vão ter o condão de cessar essa incapacidade relativa ou absoluta. Então, por exemplo, completar 18 anos te tira da situação de relativamente incapaz. A decisão judicial que reconhece que aquele impedimento transitório que impossibilitava a pessoa de expressar sua vontade cessou. Essa decisão vai restaurar a capacidade jurídica e vai tirá-la daquela condição. Por hoje a gente já trabalhou bastante, na próxima aula a gente continua falando sobre esse assunto e é importante, mais uma vez reforço, que vocês compartilhem os vídeos, divulguem para os colegas, coloquem nas redes sociais e continuem acompanhando a gente. Muito obrigado, até a próxima.